Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para nossa segunda edição. Esfregando as mãos, está chegando a hora. Domingo, eu vou ao Maracanã e vou torcer pro time que sou fã. Ah, que alegria, né? É a final da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro dessa partida, estará lotada. Vou trazer novidades sobre a preparação, bastidores do jogo de ontem, como a mídia tem tratado o Vasco da Gama. Dá pena de alguns veículos de comunicação que estão se perdendo. Chega deixando o seu like, hein? Comenta, compartilha, manda pra geral e, claro, se inscreve no nosso canal que vai chegar em 235 mil amigos, eu tenho certeza, até domingo, depois do jogo, da grande vitória, do grande título do Vasco da Gama. Eu estava dando uma olhada, porque muitas reclamações e todas com muita razão, a respeito da forma como a mídia trata o Vasco da Gama, né, cara? É impressionante como a mídia desfaz do Vasco, né? Eles cagam pro Vasco. Essa verdade é essa, tá, torcedor? Vou ser bem sincero com você que acompanha o nosso canal, né? Que sabe que comigo não tem conversa, não tem dois papos, né? Então, assim, tô pegar aqui algumas manchetes, né, dadas. Por exemplo, ESPN, Corinthians e Vasco empatam em noite de gols anulados e deixam o título da Copa do Brasil em aberto. Ok, né? Uma manchete isentona. Pega essa do Estadão. Corinthians é inoperante em casa. Aí parei. Aí já parei. O Vasco teve mérito nenhum. E empata sem gols com o Vasco no jogo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Que maravilha, né? Vamos lá. Futebol interior. Era a final? Corinthians e Vasco 0-0. Ficou tudo pro Maracanã. Maneiro, né? Vou pegar mais alguns exemplos aqui. O GE deu duelo em aberto, e é verdade, está em aberto. Outras manchetes aqui. Muitos daquela coisa do On Football. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco ficam no quase em primeiro jogo. Ah, que coisa. Olha a diferença de um veículo carioca, a Rádio Tupi. Vasco empata com o Corinthians e fica uma vitória do título da Copa do Brasil no Maracanã. Porra, é esse aí. Cara, é assim, a forma como tratam o Vasco, o descaso que tratam o Vasco na mídia, é impressionante. O rival, ontem, perdeu nos pênaltis pro PSG. Flamengo está à altura do futebol europeu. Flamengo traz lições do Mundial, né? Intercontinental virou Mundial. Cara, é impressionante. Se o Flamengo estivesse jogando essa final com o Corinthians, Flamengo traz vantagem para o Maracanã e fica a uma vitória de mais um título da Copa do Brasil. Era nessa vibe. Agora é o Vasco. Porra, meu irmão, é cansativo. Ainda bem que... Aí, na boa, continuem fazendo isso, porque os canais que falam de Vasco como o nosso só vão crescer. É muita escrotidão, cara. E continuam menosprezando. Se fizer um quem aqui, os caras acham que o Corinthians é melhor. Melhor aonde, cacete? Vai pegar como balizador o Campeonato Brasileiro? O time do Vasco está sendo um time de Copas. Nos últimos 6 tempos jogados, 2 na ida contra o Fluminense, 2 na volta contra o Fluminense e os 2 de ontem, o Vasco engoliu os seus adversários. Mas é difícil, cara. Os caras não admitem isso. Porra, o braço não vai cair não, amigão. Pode dar o bracinho a torcer e falar, porra, o Vasco tá diferente na Copa do Brasil. Nem parece aquele time do 14º lugar. Porra, mas que saco, né, cara? É cansativo. Mas oda-se para eles também. Bom, bastidores antes da bastidores do resultado de ontem, né? Do empate São Paulo. Cara, parabéns ao Pedrinho, não só pela gestão, como vem fazendo, todo mundo que compõe a gestão do Pedrinho, mas pela iniciativa do presidente, que deu a seguinte determinação. Todos os funcionários da SAF e colaboradores também do Associativo ganharam uma camisa do Vasco nessa semana e um ingresso para que possam ir ao Maracanã. Do cacete. Pessoas que não aparecem para o grande público, mas fazem um trabalho fantástico. Muitos, com muito amor porque são vascaínas, outros não. Amor porque são profissionais e gostam da profissão e abraçam o Vasco da Gama, que é um clube acolhedor, e todos terão a oportunidade de estar no Maracanã empurrando o time do Vasco. Parabéns ao Pedrinho e à sua direção por essa decisão. Wilton Pereira Sampaio vai ser o árbitro dessa partida. Bastidores de ontem em São Paulo. Você sabia que o momento do Vasco começa a despertar a atenção de outros jogadores? Jogadores que estão na Europa, que estão com pouco espaço.
Alguns empresários foram vistos no hotel do Vasco em São Paulo. Tudo porque o time está a uma vitória de tornar-se campeão da Copa do Brasil e chegar à Libertadores. Agora o Vasco é maneiro, né? Porra, o Vasco tem a camisa pesada. Porra, não tô bem na Europa. Fulano, tenta lá uma ida pro Vasco. Vai ser normal, tá, torcedor? Acostume-se, porque o Vasco ganhando a Copa do Brasil, portas irão se abrir. Os empresários vão buscar o Vasco. Até essa janela, o Vasco é que batia a porta dos empresários. Fulano, pô, jogador tal, traz pra cá e tal. E isso vai mexer com quem está no elenco também. Vai tirar alguns da zona de conforto. O que vai ser ótimo, trazer concorrência. Pô, Fábio, então se for para Libertadores vai qualificar o elenco? Claro que sim, claro que vai qualificar. Só que até lá tem um jogo decisivo domingo. E aí as armadilhas do Diniz. Como é que o Diniz vai preparar esse time? Que já voltou de São Paulo, amanhã e sábado tem treinamento no CT Moacir Barbosa, mesmo time, vai a campo, porém, o Vasco já tem duas situações do adversário estudadas. Além de jogadas mapeadas, tanto é que a jogada em que o Memphis Depay acabou fazendo um gol em impedimento na cobrança de falta do Garro para o André Ramalho cabecear para dentro da área, ela estava desenhada pelo Diniz. E ele tinha pedido ao Ryan para marcar o André Ramalho, porque ele é alto, forte, podia marcar. O Ryan deu uma bobeira, e a cabeçada saiu. Então, as jogadas foram desenhadas. Ó, a forma deles vencerem o Vasco, a única forma deles tentarem vencer é na bola aérea. A gente não pode ter desatenção. Teve uma desatenção, mas foi impedimento. Porém, no Vasco há duas leituras, que o Dorival Júnior pode trocar o Garro pelo Carrídio para dar mais força física e consistência ao meio-campo, onde o Vasco dominou, principalmente com dois volantes que devem estar com problema de coluna, porque Depay e Garro ficaram no bolso de cada um, Diego Barros e o Thiago Mendes, ou ele vai deixar o time com o Garro. E há um entendimento dentro do Vasco que as duas situações serão favoráveis dentro do ambiente Maracanã, do gramado Maracanã e da torcida empurrando o time do Vasco. Que possamos fazer um grande jogo no domingo, com cabeça, com inteligência e sejamos dominantes nos dois últimos tempos dessa temporada, que vai acabar domingo. E o vascaíno merece ser campeão da Copa do Brasil. Estarei no Maracanã, levando para você a emoção da narração que para mim vai ser histórica, e eu peço muito a você para estar comigo nessa transmissão, levando fé, levando energia, porque para mim essa vai ser a maior transmissão do nosso canal até agora. Ano que vem vai ser uma outra história. Mas nesse ano, final da Copa do Brasil, ela tem que bater mais de 200, 250, 300 mil visualizações com a sua participação e jogando pro ar, jogando pra galera também. Fechado? Posso contar contigo? Muito obrigado pelo carinho. Diniz vai montar um time interessante. De novo, veloz, rápido. Ah, um detalhezinho. O Andrés Gomes, você reparou que diversas vezes ele pegava a bola e jogava no espaço vazio e saía correndo? Era uma determinação do Diniz. Para quê? Para abrir o time do Corinthians, para que outros jogadores fossem atrás dele e dissociasse o time, desgarrasse o time do Corinthians, para não ter agrupamento. Detalhezinhos técnicos que eu vou descobrindo e passando para você também. Ah, último detalhe, mais um bastidor. Thiago Mendes pegou a bola, protegeu, abriu o braço, botou a bunda, caiu, segurou a bola, vai ganhando tempo, vai amarrando o jogo. Tudo isso é questão técnica, tática, explorada pelo estudioso Fernando Diniz. Felipe Coutinho fica ou sai do Vasco? Essa pergunta não é para o momento, até porque o contrato do Felipe Coutinho se encerra na metade do ano que vem, mas já tem muito vascaíno preocupado. Afinal de contas, o craque do Vasco tem seu futuro incerto. O jogador de 33 anos de idade que já tomou uma decisão. Ou ele renova o contrato na metade do ano que vem com o Vasco por pelo menos mais uma temporada, ou se aposenta. Jogar em outro clube do Brasil ou do exterior está completamente descartado. A aposta de quase todo mundo na diretoria do Vasco é de que o Felipe Coutinho vai renovar seu contrato, até por conta da performance física. Felipe Coutinho já bateu 55 jogos com 11 gols e 5 assistências. Ele em nenhuma temporada no futebol europeu havia conseguido alcançar 55 jogos, nem nos seus melhores momentos. Por exemplo, no Barcelona 2018-2019, ele havia feito 54 jogos. No Liverpool de 2014 e 2015, jogou 52 partidas. Isso demonstra que a maior dificuldade do Coutinho nos últimos tempos, relacionada a uma série de contusões, tem sido superado. O primeiro semestre do Coutinho ainda foi um pouco mais complicado nessa reta final de ano. Ele conseguiu jogar com frequência, menos lesões e em algumas das partidas por até 90 minutos. E adiante desse cenário,
cuidando e dosando dos treinos, para não exigir demais do Coutinho, que existe uma convicção em São Januário de que em julho do ano que vem ele terá renovado seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Excelente notícia para um Vasco que disputa no domingo o título da Copa do Brasil, que mudaria radicalmente o contexto de 2026 se o Vasco é campeão da Copa do Brasil, participa da Libertadores da América do próximo ano. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.